Oi, eu sou a Luciana Renoir e esse é o Madrona Talks. Madrona Talks. Hoje a gente vai falar sobre bondes perpétuos híbridos. E para isso a gente trouxe a nossa sócia de mercado de capitais, a Nair Saldanha. Nair, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Luciana. Olha, esse assunto é um assunto antigo, mas que voltou à pauta de discussão ultimamente. E a Nair vai explicar um pouquinho para a gente o porquê. Mas eu queria primeiro dar uma introdução e explicar o que são esses bondes perpétuos híbridos. Eles são um título que são contabilizados, na verdade, no patrimônio líquido, mas eles têm um aspecto de dívida. Então, é uma forma da companhia emitir uma dívida, mas não piorar o seu passivo. Nair, você quer explicar um pouquinho mais para a gente o que é isso? Perfeito, claro, mas a sua explicação foi excelente, porque essa é a essência dele, esse é o aspecto interessante dele. Então, assim, são bonds, ou seja, são papéis emitidos por companhias brasileiras no mercado internacional para captação de recursos e eles têm característica de dívida e características patrimoniais, por isso híbrido. São perpétuos, eles não vencem. Então, por exemplo, o que é isso? Quando você tem uma dívida, você tem uma série de disposições que você coloca no instrumento de dívida que protegem o credor. Uma grande parte desses elementos não estão aqui, nesse tipo de papel. Então, por exemplo, uma cláusula típica de papel de dívida, cláusulas de vencimento antecipado. Se você deixa de cumprir determinadas obrigações, e em especial pagar os juros, eles vencem antecipadamente. Esse tipo de dispositivo não pode ter num bonde perpétuo híbrido. Então tem uma série, ele pode, por exemplo, a companhia... Porque ele é perpétuo, é isso? Sim, mas não é esse o ponto. Nesse ponto que eu estou falando agora é por conta do pagamento dos juros. Então, por exemplo, eu não vou ter o vencimento das parcelas não vencidas, você não vai ter nada disso, entendeu? E também tem a perpetuidade. Mas não é só isso. Você pode ter, por exemplo, você pode ter uma reorganização societária relevante, poderia gerar o vencimento antecipado. Não pode. Então, você não tem nenhum elemento cross e for, também não pode. Sim. Então, você tem uma série de elementos que aumentam o risco. Então, ele tem elementos de dívida. Por quê? Porque você toma um dinheiro que pode ser devolvido, a companhia pode devolver o valor tomado num dado momento, conforme estipulado no papel, e tem que pagar o cupom, que são os juros. Então, ele é um papel com esse elemento de dívida, mas ele não tem as proteções. Ele tem elementos de risco que aproximam ele de um papel de natureza patrimonial. E, como você bem colocou, esse é justamente o ponto que permite que as empresas de países que adotam o IFRS contabilizem ele no patrimônio líquido, ou seja, empresas muito alavancadas podem captar recursos importantes por meio desse papel. Mas, enfim, isso não está acontecendo no Brasil por conta da visão da CVM sobre esse assunto. E para as pessoas que querem investir nesse tipo de papel é interessante porque, apesar de ser um papel com maior risco, ele tem um retorno financeiro maior, é isso? Bem lembrado também, a contrapartida disso, como aumenta o risco, em contrapartida, ele é um papel que tem uma remuneração maior, ele é um high yield bond. E tem investidores estrangeiros que são interessados especificamente nesse tipo de papel, que são grandes fundos de pensão estrangeiros. Aliás, pensando na economia mundial hoje em dia, em que você tem juros baixíssimos, né? Países em que eles pedem, pelo amor de Deus, para você pegar dinheiro emprestado. Olha, pegue dinheiro emprestado aqui no Japão que eu te devolvo mais dinheiro em troca e tal, economias negativas, isso daí acaba sendo uma remuneração super interessante. Exatamente, sim. Tem alguma perspectiva de algum tipo de regulação que dê alguma segurança jurídica maior para as empresas brasileiras começarem a atuar nessa área? Olha, Luciana, hoje o cenário não é favorável. Hoje você não tem um ambiente de segurança e é justamente por isso que esses papéis não são emitidos. Por quê? Existe um grande número de companhias que gostariam de emiti-los e isso foi explicitado. Eu sou presidente da Comissão Jurídica da Abrasca e as companhias manifestam isso e só não fazem isso por conta dessa restrição da CVM, porque isso permite que as companhias já muito alavancadas possam emitir papéis sem intrigar os seus covenants financeiros.
Então, o que acontece? No ano passado, em junho, abriu uma audiência pública do IASB, que é o órgão internacional que edita as regras do IFRS, justamente para discutir o ponto central da característica desse papel que faz a CVM e outras entidades aí do mercado de contabilidade em especial entenderem que ele é um título de dívida e não de patrimônio no Brasil. Não obstante o IFRS no exterior, ele seja visto de outra forma. Essa audiência foi muito bacana, eles elegeram alguns países para vir pessoalmente, o Brasil foi um deles, foram 120 escolhidos, veio os representantes, um do órgão deliberativo, um do órgão técnico do IASB. Eu tive a oportunidade de me reunir com eles e colocar o pleito brasileiro, colocar os pontos pela Abrasca, pelas companhias, teve outras entidades com visões diferentes, mas assim, o que eu posso te dizer? A gente explorou muitas possibilidades desse papel poder ser interpretado como patrimônio líquido. Não foi bem recebido, eu diria que essa não parece ser a visão atual do IASB sobre o papel. Agora, essa audiência fechou 6 de janeiro desse ano. Agora eles têm que processar isso internamente. Isso é um processo que vai durar 5, 6 anos. Então eu diria que para que haja uma possibilidade disso acontecer no Brasil, eu vejo hoje um caminho por via legislativa, deveria haver uma lei sobre isso. Aliás, é importante mencionar o seguinte, existe hoje uma base legal para que os bancos emitam isso, só que só os bancos. Então, companhias não. Eu imagino que alguma coisa parecida poderia ser feita para as companhias, porque eu não consigo entender uma razão para justamente as companhias não terem acesso a esse tipo de papel. Isso podia pavimentar a captação de dólar para financiar a infraestrutura nacional. Quem investe nesses papéis são os grandes fundos de pensão estrangeiros. Então, seria fenomenal se isso fosse possível. Então, assim, você primeiro acha que a tendência dessa nova diretriz do IASB é de caracterizar isso mais como dívida do que como um investimento em capital? Sim, foi muito. Sabe por quê? Deixa eu te colocar. Esse ponto da compulsoriedade de entrega de caixa, o que é isso? É uma expressão meio complexa, mas o que é? Quando você toma uma dívida, chega o momento de pagar os juros. Você tem que pagar. Ponto final. Agora, quando você emite, de acordo com um papel híbrido, veja bem, esse papel não é um papel padrão, eu estou te falando um formato que o investidor estrangeiro adquire e que funciona. A companhia, o emissor do papel, teria discricionariedade para diferir indefinidamente o pagamento do cupom. Cupom são esses juros. Então, por exemplo, salvo certas exceções, por exemplo, teve um determinado ano que ela não teve lucro. Se você é acionista de uma empresa, ela não tem lucro, você vai ganhar dividendo? Não vai ganhar. Agora, você teria que pagar. Agora, nesse papel, você pode não pagar, exceto se, por exemplo, a empresa distribuir dividendo acima do mínimo obrigatório ou fizer qualquer outra distribuição que na substância econômica seja como equivalente a uma distribuição de dividendo acima do mínimo obrigatório. Então, assim, salvo poucas exceções, você tem muita liberdade. Porém, e se a empresa sofreu uma liquidação? Você vai ter que honrar o papel. E há muitos agentes de mercado que têm essa visão no Brasil mais restritiva, entende que esse elemento de, no caso de liquidação, você ter que honrar o papel, dá a natureza de compulsoriedade de entrega de caixa. Porque numa ação, não. Se você tiver uma situação negativa, você pode não receber o que você colocou. Você faz parte, você entra no risco plenamente. Já no título de dívida, nesse momento, você teria que reaver o que é devido, você entende? É um bicho bem... híbrido. Híbrido. Eu estou ouvindo você falar e, às vezes, para mim, parece uma coisa bem com cara de participação em capital, né? Ah, se tem lucro, se não tem lucro e tal. E se não tem lucro, você não recebe os juros. Se é dívida, você tem que receber os juros, né? E, por outro lado, você pode não receber. Acho bem complexo mesmo. Mas o bacana, Luciana, é que justamente essa característica dele permite o quê? Primeiro, o qualifica como patrimônio, como natureza patrimonial que você pode contabilizar e você tem que pagar por isso, a companhia paga por isso, porque o risco é maior do titular do papel. Então, ele é um high yield bond. E isso você tem esses fundos de pensão com quantidades monstruosas de capital para ser investido em títulos de renda fixa de alta rentabilidade. Eles querem esse tipo de papel, buscam exatamente isso. Então, é uma coisa muito interessante, entendeu? Mas é exatamente isso, ele é uma coisa diferente. Entendi. E aí, se essa nova regulação for emitida contrariamente
ao que a gente imagina, quer dizer, classificando isso como dívida, a situação das empresas brasileiras a priori estaria pior, a não ser que viesse uma legislação parecida com a que a gente tem hoje em dia para os bancos. Pior no sentido de perspectiva. Por quê? Porque hoje você não tem um único papel emitido com essas características que esteja contabilizado no patrimônio líquido. Por quê? Porque isso não é aceito pela CVM, que tem essa competência em questões societárias contábeis também. Agora, se acontecer isso, vai surgir um outro problema. Por quê? O último levantamento que eu tive acesso foi de uma tese de doutorado do Eduardo Flores, de contabilidade na USP, que data de 2016, onde ele levantou que havia... Esse levantamento não foi exaustivo, mas o número que ele identificou de captação na Europa e na Ásia desse papel estava na monta de 48 trilhões de dólares. Olha o potencial desse papel. Então, se tem isso. Agora, você imagina que vem uma definição contábil que acontece no âmbito do IFRS e em questão de tempo é incorporada, porque é assim que funciona na nossa regulamentação contábil. Mas vai acontecer isso em todos os países. Eles vão ter que, obviamente, né, deve ter um período de transição, mas eles vão ter que contabilizar isso como dívida. Então, é uma situação bastante delicada. Ou seja, mesmo que a gente tenha uma legislação favorável, por um tempo vai funcionar, mas depois, se a gente tiver contabilmente outra interpretação, a legislação vai ficar conflitante com a interpretação contábil. E a gente vai ter um problema jurídico, é isso? Eu entendo que se a gente tiver um tratamento legal e hierarquicamente superior, você pode ter uma pavimentação desse assunto no ambiente legislativo. Não obstante, seria alguma incompatibilidade do IFRS com a regra local, teria que ter algum tipo de acomodação aí. Eu entendo que deve haver um caminho. Entendi. Bom, então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Sim. Muito bem, assunto interessante. Ou buscar uma lei, né, Luciana? Quem sabe se a gente abre esse portal para o investimento estrangeiro. Você aí na Brasca podia com certeza. Ajudar, eu não esqueço institucionalmente a fomentar essa discussão, né, Isso está sendo feito. Então, tá bom. Nair, obrigada pela conversa. Eu que agradeço estar aqui e a oportunidade. Semana que vem a gente volta com mais uma Madrona Talks. Toda segunda-feira tem uma conversa nova para você. E se você quiser assistir todas as nossas entrevistas, acesse o nosso canal do YouTube. Madrona Talks.